Saudações pessoal, aqui quem fala é Lutivinos e hoje eu trago para o círculo nada mais nada menos do que Wagner Périco. Wagner, seja muito bem-vindo ao círculo. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre a bruxaria, falar sobre magia, né? Isso faz parte da vida da gente. E estar aqui com você é um prazer adicional. Muito obrigado. Desde já, Wagner, agradeço muito por acreditar no meu trabalho, por tirar esse tempo para a gente bater esse papo. E é isso, para mim é muito importante, de verdade. Eu que agradeço. Eu assisti uma entrevista sua com a Divina. Sim. Acho que tem uns 2 anos já, mas eu assisti esses Eu dias. não tenho muita memória para data, mas... Nossa, eu gostei demais. Um papo muito legal. E Wagner, como que você se apresenta hoje? Como magista, bruxo, Sou bruxo. mago? É assim, Bruxo. muita gente me chama de mago, mas é uma questão de visual, é uma questão de... Sabe, é mais é uma figura que as pessoas não sabem identificar e colocam mago. Mas sempre foi como bruxo. Inclusive, eu fiz essa pergunta porque essa semana mesmo eu ouvi que é errado falar bruxo, que só existe bruxa no feminino e masculino seria mago. Aí eu fiquei, cara, eu não me sinto mal de me chamarem de bruxo. Olha, você vai encontrar várias nomenclaturas, várias formas. Existe tradição que considera bruxa e feiticeira sinônimos, exatamente a mesma coisa. Tem tradição que entende que isso é diferente. Fazia anos que eu não via essa questão de bruxa e mago. Mas mago é toda uma outra pegada que eu entendo diferente da bruxaria, né? Mas todo mundo pratica magia. Então, no final, Sim. as pessoas vão naquilo que chamam atenção. Mas mesmo lá fora, você vai ter também diferença, né, fora do Brasil, na nomenclatura. Então, isso vai variar. Eu vejo mais o mago como algo mais cerimonialista, né? Acaba sendo mais, né? São umas ordens mais pautadas mesmo. Não é só a cerimônia, é o olhar do mundo também que acaba sendo diferente. A gente acaba percebendo muito mais. É como se a gente tivesse... Isso é só uma colocação, no sentido assim, é uma analogia que não quer dizer que seja isso, tá? Mas é só uma analogia, agora, mental disso. É como se a bruxa fosse mais voltada para a terra e o mago para o céu, vamos dizer assim, né? Para as estrelas, para o céu, para essa parte toda. E a bruxa fosse mais voltada ali, né, para a terra, para as ervas, para essas coisas. Mas isso é muito limitado. Toda definição é limitada, né? Porque você vai encontrar tradições de bruxaria com um cunho cerimonial forte, e assim como você vai encontrar tradições de magia, né, vai encontrar magos, também com uma pegada mais terra também. Então é difícil a gente colocar aqui e aqui. Não, as coisas se mesclam às vezes. Sim, não dá para definir, Não, né? não. E na sua tradição, né, a Vanen, tem alguma coisa específica assim ou não? Pra gente, assim, a feitiçaria é a parte mais prática da magia. Tanto que eu dou curso de feitiçaria, né? Certo. E eu justamente chamo curso de feitiçaria, porque são técnicas. Às vezes as pessoas me perguntam, esse curso é iniciático? Eu falo, não, são técnicas, só que eu ensino. E a bruxaria dentro da Vanen, ela é tida como ela tem um aspecto mais espiritual, um aspecto mais religioso, né? Religioso no sentido assim, pega um contato muito maior com os deuses, né? Acaba tendo esse contato, seja devocional, seja nas práticas meditativas, mágicas, nas projeções. Então, na Vanen, você pode ser só feiticeiro, mas se você se torna bruxo, você é bruxo e feiticeiro.
Entendi, entendi. E assim, você, todo bruxo, vou chamar de bruxo, né? Vamos usar bruxo. Ele tá sempre estudando, né? Que o bruxo é um curioso, tudo. E atualmente, assim, o que você gosta mais de estudar? Olha, em questão de livros, muitas vezes eu releio coisas que eu já li. Né? Você sabe, tem um livro que eu comprei faz pouco tempo. Eu Hum, gostei do livro, eu achei legal aquele livro. É um livro de velas, magia de velas. E legal. muitas vezes magia de velas é muito limitado. Mas eu gostei desse livro, porque eu achei interessante a forma como ela colocou. De cara, quando eu olhei o nome, fiquei meio assim, porque eu não lembro o nome do livro agora. Uhum, Não sei se é Magia de Velas, acho que é Magia de Velas. Mas a autora é Madame Pamita, é um livro roxo, capa roxa, essa edição. Quando eu vi Madame Pamita, você fica meio assim, né, se você... uhum. É que às vezes o nome é engraçado para a gente no Brasil, mas lá É. fora cria uma outra reação. E aí eu fiquei assim, vamos ler. Eu gostei, eu gostei. Sério, que legal. Mas, independente disso, o que eu faço? Eu vou, óbvio, eu compro coisas e leio na hora que eu compro, assim, tipo, começo a ler em seguida, mas às vezes tem coisas que eu estou lendo um livro, eu não gosto muito de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu também não. Então, às vezes eu estou lendo um livro e vejo um interessante. Antigamente, eu falava, depois eu compro. Só que às vezes não tinha mais. Então, agora eu compro e fica na fila para ser lido. Mesmo assim, eu também gosto de vez em quando, reler coisas que eu já li no passado. Porque é Uhum. muito curioso, assim. O primeiro livro que eu li de bruxaria, que foi Autobiografia de uma Feiticeira, da Lois Born, foi o primeiro em português. Quando eu li isso, eu falei, nossa, é o que eu sou. Ali eu me vi, porque até então a gente não sabia exatamente, né? A maioria das Uhum. pessoas que gostam da bruxaria, eu sempre falo que de criança eu gostava das bruxas nos contos de fadas, não gostava das princesas, né? Eu gostava das bruxas. Mas como criança achava errado, porque eu não posso gostar da Sim, bruxa porque a bruxa é ruim. E exato. na época até tinha uma coisa de criança que era assim, bruxa é ruim, fada é boa. Acho que por causa do Mágico de Oz, do antigo, né? A bruxa verde, Da né? Judy Garland. Então, a bruxa é ruim, a fada é boa. Então, eu tinha essa ideia de criança. E fui crescendo, quando eu comecei a ler livros de ocultismo desde criança. Quando eu comecei a aprender a ler, já fui em livro de ocultismo. Mas até então, tudo bem, estou lendo os livros de ocultismo. Aí um dia, quando eu compro a autobiografia de uma feiticeira, aquilo abriu uma luz assim, que eu falei, é isso que eu sou. Eu me reconheci, né? É incrível, é É incrível. muito bom. Só que, assim, curiosamente, acho que foi ano passado, eu falei, vou reler. Achei um livro tão, É a regra dos 15 anos, né? nossa, eu não vou dizer bobinho, mas tão assim, sabe? Então você vê como muda as coisas. Eu não estou falando que seja um livro ruim, Muda. não é isso. É que a nossa forma de enxergar o mundo vai mudando. Sim, sim. Não, você tinha outra cabeça, né? Exatamente, E era tudo novo pra você, né? né? Então, eu faço isso, porque eu sempre penso, tudo que eu li, se eu releio de vez em quando, é uma nova ótica sobre aquilo. Às vezes você tem algum insight, você tem sacadas, você entende melhor. É como filme. Quando o filme é muito bom, Uhum, você uhum. gosta, e você vê várias vezes, você vai pegando elementos que você não pegou no começo. Sim, eu tenho isso como um exemplo que aconteceu comigo agora. Eu sou de uma tradição mais celta, então eu gosto de muita coisa celta, e tinha um livro que eu queria ler quando eu era mais novo, e eu nunca mais achei pra vender. E aí eu consegui em contato com o autor, e o próprio autor falou: "Cara, nem eu tenho mais Nossa, cópia". Eu fiquei: "Cara, impressionante". Hoje tem vários livros sobre
cultura celta, panteão celta. Inclusive, eu comprei um sobre druidas. E, nossa, eu criei uma expectativa tão grande naquele livro. Só que é uma leitura tão maçante. Nossa, tão maçante. Cara, me dava sono. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu coloquei na cabeça que deve ser o quê? Hoje em dia é tudo muito rápido. Sim, É tudo tem isso. muito, Tem isso. né? A gente vê muito vídeo curto em rede social. A gente quer tudo muito rápido, mastigado. Aí então eu parei e falei, não, eu vou dar uma chance para esse livro de novo. Eu acho que a gente tá num Retomei. ritmo muito estranho. Por exemplo, É. eu fui agora à tarde ao shopping, fui de Uber. Mas na volta, tava demorando tanto o Uber, não sei se tinha tanta gente na frente do shopping, tava demorando tanto. E tava um ponto de ônibus. E eu posso andar em ônibus com cartão, assim, de mais de 60 anos. Uhum. Aí eu falei assim, vou pegar o ônibus. Aí fui no ônibus. Só que no ônibus estava em pé e como todo mundo ficava vendo o celular. Mas eu não conseguia ver o celular porque eu estava em pé e não dava, estava segurando coisa. Foi tão estranho, porque eu fui chegando, fazendo essa viagem do shopping para casa, aí eu ficava olhando a paisagem, fiquei pensando assim, nossa, quanto tempo eu não olho uma paisagem fora da janela do Uber, fora da janela. Você vai só olhando se você está chegando no seu destino. Então, eu quero agora, para 2026, é uma coisa que eu já venho pensando, de colocar em horários para eu mexer no celular, porque senão você fica horas. Então, tem um momento que eu vou fazer uma série de coisas, aí vou olhar naquele outro momento, de repente já até aviso, coloco um aviso no WhatsApp para as pessoas que podem falar comigo de tal a tal hora, porque senão a gente fica muito prisioneiro. Fica. Né? E isso não é legal, porque isso vai tirando a gente vai ficando numa ansiedade, porque tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito assim. Você não aguenta. E a leitura de um livro é uma coisa mais lenta. Né? Mesmo que seja um Kindle, também é mais lento. Tem que ter essa compreensão, né? Então, eu acho que a gente está, na verdade, numa transição. Né? Eu mais ainda, porque, na verdade, eu venho de uma geração que não existia celular, TV era muito raro quem tinha, enfim, todas essas coisas. Agora já está, obviamente, muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, essa onda de celulares, só com o tempo que cientistas e pesquisadores vão entender o efeito disso e qual a dose mais saudável para lidar com isso. Uma coisa que com o tempo vem. Outra coisa que eu acho interessante com a questão da tecnologia, que eu acho muito interessante, é que a gente está sendo obrigado a adaptar a magia à tecnologia. Sim. E não tem como escapar. Porque vai ser cada vez mais assim. E é muito interessante porque você começa a aprender que você pode fazer magia através do computador, através do celular, através de e-mail. Você começa a perceber que se você tem energia, você consegue manipular energia, inclusive, computadores e tudo mais. É um novo plano que se abre, que é o plano virtual. Então, é um campo que, embora as pessoas tenham muito preconceito, ele, na verdade, não tem como escapar. Eu sempre lembro da questão da fotografia. Provavelmente, quando a fotografia começou, as pessoas que faziam magia falavam, não, fazer magia através de fotografia? Não, a gente vai fazer magia na pessoa, tal. Deve ter tido uma resistência. E sempre tem uma resistência. Mas a gente sempre tem que fazer assim. Eu não estou falando para a gente substituir, mas para acrescentar. Então, aquilo que é tradicional deve ser conservado, deve ser estimulado, deve ser ensinado. Mas também a gente deve se abrir às novas técnicas. Sim. Né? Sim. E ver no momento adequado. Eu sempre digo, quando eu dou aula, tem determinados feitiços que são assim. Tem feitiço
se você vai fazer um feitiço tradicional, é daquele jeito, ponto. Agora, quando não é tradicional, você adapta coisas, você faz trocas, aí é outra história. Isso até eu consegui tirar o celular na hora do meu almoço, por exemplo. Isso é bom. Eu consegui. Mas eu não consigo viver sem, não tem como, né? Já faz parte, Não faz parte do nosso trabalho. contato. Não tem o que fazer. E o próprio tarô, né? Hoje em dia você consegue atender à distância, pelo celular, você não precisa estar com a pessoa ali mais. Sim. Então, esse é uma das adaptações que eu acho que os bruxos, os oraculistas precisaram É que eu também se eu acho adequar. algumas coisas. Por isso que eu digo, eu não acho que a gente tem que abrir mão do passado, a gente tem que fazer algumas adaptações. Mas, por exemplo, é muito comum as pessoas em rituais colocarem músicas para tocar. Seja uma música de fundo, alguma coisa, para criar um clima. Entendo que isso, às vezes, ajuda a induzir as pessoas a um transe, a uma alteração de consciência, todo esse tipo de coisa. Mas também cria uma bolha muito voltada a questões humanas. Porque se você está numa mata, você está numa chácara, fazendo ritual, é interessante você ouvir a chácara, você ouvir os sons que estão ali. Até porque tudo aquilo que está à sua volta numa chácara está fazendo parte do ritual. Então, eu não sou contra a música, não é isso. Mas eu acho que há momentos dentro de um ritual em que a gente pode colocar uma música, seja para dançar, seja para alguma coisa, uma música incidental ali. Mas, ao mesmo tempo, em algumas partes, eu acho que o silêncio ele tem que ser buscado. Ele tem que... quando você... Parece que você ouve os deuses, assim, você ouve a mata falando. Então, a gente precisa de silêncio também, em alguns momentos, né? Porque ele acaba sendo muito enriquecedor. Inclusive, uma das minhas melhores meditações que eu entrei num transe que eu nunca tinha conseguido antes foi quando eu fiz uma viagem para Ilhabela e eu fiquei num hotel que é assim, colado na praia. E o único barulho era as águas batendo. Cara, que sensacional que foi aquilo. De verdade. Não tinha mais nada, mais som nenhum. Só aquilo lá. E eu fui. E eu sou de uma época também... Eu não sou tão novo assim, não, viu? Eu tô com 37 hoje. É novo. Que era legal você confeccionar o seu tambor xamânico. Sim. E eu não vejo muito mais isso hoje. Existe uma coisa que é assim. Eu acho que tudo aquilo que você pode fazer sempre vai ser melhor. Você vai colocar sua energia, você vai fazer parte do processo de nascimento daquilo. Mas, por outro lado, nem todo mundo vai ter talento. Sim, não, sim. Ou Isso vontade sim. ou talento. Então, por exemplo, túnicas que eu tive, eu nunca costurei minhas túnicas, eu sempre mandei fazer. Por quê? Porque eu não acho que fiquem bem quando eu costuro. Eu acho que fiquem legais. Então, mas o que importa é que você faça. Não, porque eu vou ficar olhando a estética daquilo, também vai me incomodar. Então, eu ganhei uma capa de presente da Divina Linha, inclusive. Tem umas capas muito bonitas. Na hora de colocar um galão aqui, eu não quis colocar nada dourado, prateado, não quis nada disso. Eu quis preta, tudo preto. Porque, às vezes, me incomoda, assim, muitos detalhes. Eu prefiro mais enxuta. Eu sinto, é como se aquilo me envolvesse mais do que se tem muitos... Mas isso é só uma questão de gosto, isso não atrapalha em nada, magicamente, ninguém, se tem muitos acessórios e tudo, é porque eu prefiro sem nada, né? Mas tem uma outra questão também, o que eu acho legal é isso, tudo você vai encontrar vários lados. Por exemplo, se por um lado eu acho legal o silêncio, você ter de vez em quando, por outro lado, você trabalhar magicamente onde tem muitos ruídos e você desenvolver a atenção e a concentração no meio disso,
é muito produtivo, sabe? Eu digo assim, fazer magia numa praça de alimentação. Você tem o foco, né? Ou, sei lá, você está aqui em casa, por exemplo, se eu faço algum ritual, já teve vez de fazer ritual e tá passando o carro, buzinando, tá, essas coisas, mas você tem que ficar ali, né? Você não pode deixar que aquilo te tire lá do foco. Sim. Então, acho que acaba sendo um bom exercício, você se expor ao barulho mesmo, para tentar fazer magia, porque isso vai exercitar você, mas também, de vez em quando, ficar no silêncio. Então, essas mudanças, elas fazem você não ficar viciado numa determinada atitude, que é ruim. Porque aí, quando você não tem aquele ambiente controlado, que você mais ou menos controla, isso pode te atrapalhar. Então, você tem que saber variar as coisas. Aproveitando que você falou disso, o que você acha que é uma boa prática mágica no seu dia a dia? Uma boa prática? É. Primeiro, você tem que entender seu dia como mágico, né? É a magia do cotidiano. Sim. Então, eu acho que a gente tem que primeiro entender que você, seja mago, seja bruxo, não é um horário comercial. Você é a vida inteira. Exato. Então, eu não entendo, por exemplo, quando as pessoas, às vezes, deixam, sei lá, a bruxaria e se tornam evangélicas, né? Ou, sei lá, vão para alguma religião que não aceita. Não estou nem falando, não estou nem dizendo daquelas tradições, porque vai ter a tradição que enxerga como religião, vai ter a tradição que enxerga como filosofia e a que enxerga como ofício. Eu não estou nem levando em conta isso. Estou dizendo aquelas pessoas que, por algum motivo, abandonam uma prática de bruxaria e passam a ver aquilo como uma coisa ruim. Eu não entendo isso porque eu penso assim, como que alguém pode deixar de ser bruxo quando... É a mesma coisa se você fala assim, eu quero deixar de ser brasileiro. Não tem como, você é brasileiro. É você. Então, ser bruxo sou eu, é minha essência, não é algo externo que eu possa tirar, não tem como. Exato. Né? Então, eu sempre conto um episódio que eu gostei muito e fiquei muito contente comigo mesmo. Eu quase morri nesses anos aqui, né? 2 vezes. E eu estava no hospital, e assim, estava na UTI, passei a maior parte do tempo na UTI, fiquei quase 45 dias na UTI. E teve um dia que vieram pessoas, eu às vezes alternava da UTI para semi-UTI, mas a maior parte foi na UTI. Então, não lembro se foi na UTI ou na semi-UTI, que chegaram umas evangélicas querendo que eu aceitasse Jesus. Puxa. Aí eu falei para elas assim, olha, eu tenho os meus deuses. Então, se eu tiver que morrer, eu quero morrer com os meus deuses. Porque, às vezes, é muito comum as pessoas, quando você está num desespero, você quer viver. Se alguém vem oferecer Jesus, qualquer coisa você está pegando ali para viver. Mas eu falei, não, eu sigo meus deuses. Se eu sigo em vida, eu vou seguir em morte. Não vou abrir mão de quem eu sou. Eu fiquei orgulhoso de mim, porque, sabe, é quase como se ela fosse assim, se você aceitar Jesus, você vai ser curado. Tá? Prefiro morrer com os meus deuses do que me curar em Jesus. Deixa com os meus deuses. Eu já ouvi muito isso. Às vezes, você tá desse jeito porque você não procura a igreja, que você não... Cara, não é isso. Não é isso. Eu passei Mas você também sabe que em 2017. Eu acho que a gente carrega muito do que a gente... E esse é um grande problema, de você carregar a moral das religiões anteriores, cristãs e tudo mais, várias religiões, não só cristã, você trazer a moral, trazer todas essas limitações para a prática da sua bruxaria. Porque, às vezes, esse tipo, por exemplo, tinha uma pessoa, uma bruxa conhecida até, que um dia estava tendo alguns problemas. Acho que foi justamente... Não foi, né? Foi nessa época. Foi nessa época, acho que foi. Eu fiquei doente, não lembro.
mas estava tendo problemas. Acho que foi antes, em alguma situação. E aí ela falou assim, você tem que ver por que os deuses estão te punindo. Falei, me punindo? Como assim, me punindo? Se eu for lidar com Deus que vai me punir porque eu tenho que agradá-lo, eu não quero isso, sabe? Eu não quero essa relação de eu tenho que agradar para aquele Deus me presentear com coisas e se eu não me comportar, ele vai me punir? Não, não. Isso é uma outra crença. Sabe, eu não quero, não é a relação que eu tenho com os deuses. Eu acho que você tem que ter uma relação ali de igual para igual, sabe? Vai discutir, vai brigar, vai. Eu sempre digo, se um Deus quer ser respeitado, ele tem que me respeitar também. Uhum. Então, eu não abaixo a cabeça. A gente tem isso na Vânia, né? A gente não abaixa a cabeça para nenhum Deus. Não estou falando que a gente não possa fazer uma reverência, não possa. É uma outra história, né? Mas estou dizendo baixar a cabeça no sentido de servidão, né? De você se humilhar diante de uma divindade. Achar que você não é um nada e a divindade é tudo. Não. Assim. Sim. Porque o cristianismo é assim. Eu vim de lá, eu vim de uma família cristã e foi uma luta eu conseguir tirar essa imagem, essa doutrina, até o dia que me fala, eu não me lembro a situação agora, mas me falaram assim, que é pecado. E aí na minha cabeça não teve o peso que tinha antes. Aí eu comecei a me tocar, falei, opa. É aquele clique que dá, né? Tô livre disso, tô livre. Você sabe que durante um tempo, e aí eu comecei a perceber que a gente tem que ser suave nisso, não ser tão exigente com a gente. Eu nunca fui um grande católico, eu fui católico, nunca fui um grande católico, cheguei a ser batizado de criança, que era hábito, mas eu não me crismei. Nem eu. E aí eu percebia que muitas vezes, quando eu gosto de igrejas, arquitetonicamente falando. Sim. Eu gosto de igrejas, eu gosto de ver arquitetura, eu gosto do silêncio, eu sempre achei igrejas interessantes no silêncio, sem missa, quando não tem ninguém, eu gosto, né? Então, costumo, até se eu vou numa cidade e eu vou fazer uma saudação ao espírito da cidade, que não é o santo da cidade, naquela saudação ao espírito, às vezes eu vou na igreja e acendo uma vela para o espírito da cidade, né? Pedindo que minha viagem seja protegida, seja próspera, todo esse tipo de coisa. Então, no começo, eu entrava na igreja, eu fazia o que eu tinha aprendido, que você fazer o sinal da cruz quando entra na igreja. Uhum. E aí, quando eu comecei a parar, no começo, é quase como se você se sentisse culpado. Muito. Que você, né, a mão quer ir. E aí, eu falei, não, tem que ser suave. Se tiver que fazer assim automático, vou fazer até deixar de fazer. Um dia deixei de fazer. Né? Do mesmo modo, às vezes tem gente que está na bruxaria, principalmente que está começando, e aí se sente mal, fala aquelas interjeições, ai, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Falo, não, gente, você não está invocando Nossa Senhora. Isso é uma forma de linguagem, uma figura de linguagem. É um vício, né? Não tem problema, pode falar minha Nossa Senhora. Virgem Maria, Jesus, Maria, José. É bem isso. Você me fez lembrar quando eu já tô na bruxaria 22, 23 anos, algo assim. E eu era adolescente, que eu já tava nela, né? Que foi quando eu comecei a tirar esse peso, que eu passei de carro junto com meu pai na frente de uma igreja, e meu pai fez o sinal da cruz, e eu não fiz. Eu não sentia necessidade de fazer. Aí ele olhou pra mim e falou, você não vai fazer o sinal da cruz? Eu falei, não. Aí ele ficou em silêncio, eu também fiquei em silêncio e seguimos, né? Mas fiquei com peso de não ter feito. Mas justamente porque ele me cobrou depois. Sim. Mas é bem isso que você falou. E as pessoas que te procuram, o que você surpreende quando elas vão até você? O que assim, geralmente elas... O que mais surpreende nelas? Clientes ou alunos? Alunos. De clientes pode ser muito mais variado, né? Alunos, eu gostaria de te dizer que
a maioria procura o conhecimento, procura se superar cada vez mais na busca, né? Que entenda a jornada e que esteja em busca do conhecimento, da prática para atingir uma excelência, uma eficiência, mas não é assim que acontece. Muita gente procura para resolver problemas. Óbvio que a gente pode resolver problemas também com a magia. Essa magia de manutenção, ela é útil. Manutenção de você ter dinheiro, de você ter proteção, de você ter uma série de coisas. Mas é muito mais do que isso. Então, sabe o que falta? Parece que falta curiosidade, falta insatisfação que é necessária. Você tem que estar insatisfeito, você tem que querer mais, isso não pode ser o suficiente. E eu vejo as pessoas meio que na sua zona de conforto, conformadas, não ousam, e eu tento passar isso. Eu passo várias formas de se compreender a bruxaria, né? Por exemplo, aqueles 4 pilares da magia, querer, saber, ousar, calar, as leis herméticas, todas essas formas de compreensão da bruxaria. E aí eu chego na parte do... Sabe, você quer algo, aí eu começo a explicar, tá, você quer, mas você quer de fato? Como que você sabe que você quer? Às vezes parte sua quer e parte não quer. Né? O que acontece quando isso, né? Quando uma parte aqui não quer mais forte, o que acontece? Aí, e o saber? Você tem que ir atrás de informação, você tem que saber, você tem que ir lá e buscar. O ousar, aí pega a religião. Porque eu não quero interferir no livre-arbítrio das pessoas. Eu vejo que as pessoas, na verdade, elas ainda estão presas no bem e no mal, porque assim, muitas vezes uma pessoa fala, a pessoa foi prejudicada, aí fala assim, eu não vou me sujar fazendo alguma coisa contra a pessoa. Na verdade, muitas vezes a pessoa não faz, porque vai que do outro lado eu seja julgado. O pagar depois. Deixa pelo menos eu me garantir. Se for ali cristão, se for pagão, não importa, eu estou bem dos dois lados. Então a pessoa fica lá sem fazer coisas que possam depor contra ela, além, né? A pessoa ainda está presa. Então a maioria das pessoas estão presas no bem e no mal, e é complicado. Elas se sentem culpadas de fazer alguma coisa, elas estão com raiva, às vezes fazem, mas depois se sentem culpadas. Então, assim, óbvio que eu tenho alunos que são muito bons, eu tenho alunos que estão, né, pelo aprendizado e tudo mais, mas tem gente que não, tem gente que vai... Mas, normalmente, essas pessoas que só estão para resolver coisa, elas ficam pouco tempo, depois sim. Eu postei um vídeo tem pouco tempo que eu falei próximo disso, que as pessoas procuram a bruxaria, o paganismo que seja, por 3 motivos, né? A estética, a dor e o desespero, e o caminho, realmente, o caminho espiritual. E você acabou de falar exatamente isso. E faz muito sentido. E tem uma coisa que é assim, curiosa. Agora, nem tanto, mas quando a bruxaria começou a ficar... Obviamente, a bruxaria é muito antiga. No Brasil também, você vai ver na época da colônia e tudo mais. Mas quando teve aquele boom maior na mídia, na década de 80, 90, que começou, a gente via, muitas pessoas entendiam que bruxo era tudo meio dark, gótico, e trevoso e tudo mais. Mas por que isso? Porque a bruxaria, ela sempre acolheu os marginalizados. E muito desse pessoal dark, gótico, né, dark na minha época, depois virou gótico, eram marginalizados. Então era comum você ver um pessoal mais com esse visual na bruxaria. Mas, inclusive, quando dava palestra, muitas vezes eu fazia questão. E eu adoro preto, né? Você sabe que eu falo para os meus alunos, eles devem achar que eu repito a mesma camisa sempre. Eu tenho umas 15 camisetas pretas. Né? Então, mas quando eu dava palestra no começo, eu ia com qualquer cor menos preto.
Porque para mostrar para as pessoas que você não tem um uniforme de bruxaria. Tá? Você não tem que se vestir de preto, não tem que se vestir de uma forma, né, estereotipada para ser bruxa. Que aquela senhorinha que vai, né, com uma sacola na feira pode ser uma bruxa. A primeira vez que eu te encontrei lá no EAB, você estava, se eu não me engano, estava de marrom ou verde, algo assim. Eu estava de marrom. Marrom, né? Mas é isso, não tem um uniforme. É bem isso mesmo. E o meu guarda-roupa também é todo preto. Ou é preto, ou é cinza, ou é verde. Não muda muito disso, não. Qual o livro que te marcou? Você falou que foi da Louise Bourne. Esse foi um livro que me colocou na bruxaria. Mas eu gostei muito de um livro que eu li, que é o Magia Prática, o Caminho do Adepto, do Franz Barton. Eu já ouvi falar desse autor. Eu acho muito bom. Mas, por exemplo, eu conheço uma bruxa que odeia. Esse livro ele não é um bruxo, ele é um mago. Então, a visão dele vai ser do ponto de vista de um mago, mas os exercícios, as práticas são muito boas. E uma experiência que você nunca esqueceu? Aconteceu algo assim no seu caminho que você nunca esqueceu? Que tem a ver com a bruxaria, claro. Eu acho que foi parte do meu processo iniciático que a Vânia, ela está ligada à Floresta Negra, na Alemanha. E a Floresta Negra é muito grande, você tem cidades dentro da Floresta Negra. Ah, que legal. Você tem várias cidades, e a floresta é imensa, porque é muito comum na Alemanha, você tem aldeias, são chamadas de aldeia mesmo, e você tem cidades, mas é assim, na aldeia você vai ter a prefeitura, a igreja, o cemitério, na igreja, normalmente, o mercado, as casinhas, e acabou a cidade, acabou a aldeia. Aí você tem mata, aí vai ter uma outra dessas aldeias e tal. E as cidades mesmo, elas têm um cinturão verde em volta. Né? E na Floresta Negra, a floresta é bem grande, e aí você vai ter Freiburg, Baden-Baden, tem várias cidades lá. E, então, quando eu fiz o meu processo iniciático, e você se conecta com a floresta, e você sente ali, é quase como se fosse um motivo, é parecido como quando eu descobri a bruxaria, só que é como se fosse numa oitava maior. É como se você descobrisse assim, o motivo de você estar ali, tudo fica claro, você tem uma epifania ali. Aconteceram vários desses momentos na minha vida. Você sabe onde aconteceu uma vez? Numa balada. Um monte de luzes piscando, tocando, porque isso é ótimo para alterar a consciência. E eu estava ali, aí eu comecei a fazer magia no meio daquilo. E foi muito bom. Sabe? Que legal. E foi uma coisa assim, foi quase... Teve também uma coisa muito legal que aconteceu, foi num BBB. BBB era Bruxos Brasileiros em Brasília. Da Mavesper, né? Antes do Big Brother, da Mavesper. Sim, da Mavesper. Aí teve num sítio, que eu não lembro se foi no sítio dela, acho que não, nessa época acho que foi num sítio de um japonês, que eu esqueci o nome. E teve um dia, acho que no final, não lembro bem, uma balada para as fadas. Então tocou música, e primeiro começou com essas músicas mais celtas, mais, né? Mais, assim, étnicas e tudo mais. Mas depois começou balada mesmo. E eu não sei se foi a energia das fadas. Aquilo foi fazendo todo mundo dançar. Me lembrou um pouco no Matrix, não no primeiro, eu não sei se no segundo ou no terceiro, eles estão lá embaixo, em Zion, estão tipo numa caverna, lá tendo uma balada na caverna. Faz uma rave. Eu me lembro disso. Né? Então, a gente dançava... Você sabe por que eu sei? Porque eu fiquei muito impressionado com aquilo, mas até hoje, de vez em quando, eu encontro alguém que fala assim, eu não esqueço de você dançando. Foi um ritual para Ene, começou como um ritual para Ene, e Meu Deus. Depois virou uma coisa hipnótica. Você olhava assim, aquilo estava de um jeito, que é como se fosse uma onda,
e leva todo mundo, é um êxtase. É um êxtase. Então, como aconteceu na balada que eu fui, que eu falei que estava lá dançando e tal, esses momentos de êxtase, eles relembram você ou ressignificam o teu caminho quando você percebe, porque como qualquer caminho, você vai ter momentos bons, momentos ruins, né? Mas aquilo ressignifica no sentido de você, é um gás novo que entra. Né? Então, esse êxtase é revigorante. Você me fez lembrar justamente o EAB, que assim, foi uma das minhas primeiras experiências coletivas, de contos com muitos bruxos e tudo mais, que teve uma vivência lá. Se eu não me engano, era a deusa Danu. Acho que era. E assim, a chácara, né, que nós somos, eu acho que nesse dia você tinha chegado no dia seguinte, eu acho que você não chegou a dormir lá. Eu não me lembro. Não lembro também. E aí, como a chácara era grande, então tinha uma casinha perto do lago, tinha a casa principal, tinha o estábulo. Então, teve essa vivência que você passava por todas essas etapas. E em cada local tinha alguém que estava representando uma deusa, um deus. E assim, foi muito marcante. Então, você tinha todo aquele pós-chuva, tinha acabado de chover, então tava a grama tudo muito molhado. Então, eu tive essa experiência. Fui passando por todas as partes, e a última era uma véspera. E, cara, fiquei muito emocionado, chorei. Até o momento eu parei assim e falei, cara, por que eu tô chorando, sabe? Mas era algo muito profundo. E depois dessa experiência, você era levado até a casa principal, e ali você sentava e aguardava todos passarem, e depois ia ter essa festa ali, essa balada depois. Só que enquanto eu sentei ali e esperei, o pessoal começou a cantar, eu não me lembro agora qual era, só que, não sei se você lembra que tem um mezanino naquela casa. Sim. E o Tyr tava lá em cima, e com aquele vozeirão tava cantando, cara, aquilo entrou em mim de um jeito. Não sei se você já assistiu o Hobbit, Assisti. aquele que os anões cantam, aquele faro. Foi tipo isso. Cara, olha, me arrepia até de lembrar. Foi sensacional. Então eu entendo muito bem essa. Não, e tem uma coisa assim que é interessante, porque tem algumas pessoas que canalizam uma deusa, um deus. Muitas vezes eu fui em vários EABs, ou no BBB também, né, lá de Brasília. Então, tinha muito essa jornada que você passava por estações. E cada pessoa lá canalizava uma deidade para aquilo. E tem algumas pessoas que são fantásticas quando canalizam. A Luaninha, a Carol Luanin, Sim. esposa do Tifeng. A esposa, Nossa, quando ela assim, quando ela canalizava, era Deus que estava ali na sua frente. Então, não, era tem lindo. umas experiências muito boas, assim, que a gente passa. Nossa, eu preciso disso de novo, cara. Preciso de uma experiência dessa de novo. Ai. Quem sabe, né? Mas quero. Eu ia até aproveitar o que você falou, mas eu acho que meio que você respondeu, que eu ia perguntar que você é mais método ou mais adaptação. E eu vi que você é muito mais adaptação, né? Eu não gosto, por exemplo, a não ser que a pessoa ela faça como um ator, por exemplo. Se uma pessoa vai ler algo, eu não gosto. Ali na hora de um ritual. Entendi. Que a pessoa leia ali, comece. Porque, primeiro que a leitura vai estimular muito o lado esquerdo do cérebro. Então, eu acho assim, vai decorar. Se você quer falar esse texto, decora, vem aqui, você é uma atriz. Entra no personagem, vai lá e faz. Quando eu estou dizendo isso, não quer dizer que, então um personagem não é real. Esse é o caso. Quando é um personagem, não é real, mas quando uma atriz interpreta e ela mergulha, deixa de ser um personagem. Naquele momento, ela é aquele.
né? Aquele elemento lá daquele drama, enfim. Né? Então, é como você vê, às vezes, atrizes, que você sabe que é sempre a mesma atriz, assim, no sentido, qualquer papel que ela faça é a fulana. Sim. E você vai ter atrizes que, quando ela faz um papel, você mergulha, você entra naquilo, você sabe, você esquece que ela é atriz e tal, você está ali, vivenciando aquilo. Então, eu acho que quando uma pessoa, se ela vai decorar, se ela, na hora de falar, eu sempre digo que é que nem quando você vai aprender balé, e aí no balé você vai lá, 1, 2, 3, 4, você vai fazendo o treino. Uhum. Mas na hora de entrar no palco, você tem que esquecer o treino. Você vai. Tem que fluir. Tem que fluir. Então, eu não gosto muito de leitura, porque eu acho, principalmente se a pessoa não treinou aquilo, e fica ela assim, ó, deusa tal, eu a chamo para que venha. Às vezes a pessoa não é boa de leitura, né? E aí você perde o foco. Eu perderia o foco também, total. E qual assim, que você acha uma prática simples do dia a dia, mas que tem muito poder? Sim. Não, eu estava falando do cotidiano mágico. Eu acho Uhum. que assim, por exemplo, você vai tomar banho. Então, quando aquela água está descendo, entre em contato com o espírito da água. Pede para ele levar embora qualquer energia prejudicial que esteja no seu corpo. Depois, você pede para a água energizar você. Então, você vê, você não está fazendo banho de erva, você não está fazendo nada ali tecnicamente trabalhoso, assim como quando você lava as mãos. Eu sempre que lavo as mãos, eu peço para a água levar embora qualquer energia prejudicial. Quando eu acendo fogo, eu faço uma saudação para o espírito do fogo. Às vezes eu pego, isso assim, fazendo café, pego, aproveito, arranco um fio do meu cabelo e queimo na chama do fogão, como uma oferenda ao fogo. Eu vou tornando mágico o meu dia todo. Por exemplo, tem uma garrafa d'água na cozinha que eu coloquei em cima de um símbolo nórdico. Às vezes eu coloco cristais dentro, então vou fazendo coisas, várias coisas. E símbolos que eu gravo para proteção nas portas. Eu moro numa casa de esquina que tem uma cerca de madeira baixa. Nunca ninguém entrou aqui. Eu faço muita proteção. E eu não moro num condomínio, é uma rua comum. Uhum. Então, eu acho importante ter esse cotidiano mágico. O que não quer dizer que você seja fanático. Por exemplo, a gente gosta de falar de magia. A gente gosta de falar disso. Mas se você vai sair com alguém, com amigos, que não tem nada a ver com esse meio, você não pode ser o chato que só vai falar de magia. Exato. Então, a gente tem que também saber onde você vai e onde não vai. Agora, essas coisas em casa, você pode fazer... Ninguém... são quase, assim, imperceptíveis, porque você vai fazendo no cotidiano. Tipo, ser bruxo, você não bate o ponto e, olha, comecei a ser bruxo, né? Bruxo você o tempo todo. Eu encantei esses dias, eu estava ensinando para os alunos, esses dias eu estava ensinando, mas na verdade eu encantei já faz tempo, eu costumo fazer isso, um lápis preto, eu encanto como uma varinha também. Além de ter varinhas, eu encanto o lápis. Por quê? Ele é programado, aí vou honrar o espírito da árvore que produziu aquela madeira, vou honrar a parte do grafite, com a ligação com o submundo que tem, vou consagrar aos 4, sendo eu o 5º elemento. Muitas vezes consagro com runas também. Para quê? Para que tudo aquilo que eu escreva se manifeste no plano físico, ou se manifeste conforme o desejado, enfim. Então, quando eu escrevo símbolos, eu uso aquele lápis, quando eu faço tudo com aquele lápis. Quando eu viajo, nem sempre dá para você levar uma varinha, levar alguma coisa assim. O lápis vai, se eu precisar de uma varinha, ele vai funcionar como uma varinha. Então, essas adaptações são muito boas. Eu fiz isso com todas as minhas colheres de pau que eu uso para cozinhar. Eu amo cozinhar com colher de pau, cara. Para mim, se não tiver colher de pau, eu tenho toque, então eu já fico...
E Wagner, um conselho que você deixa para quem tá começando, com toda essa sua bagagem que você tem hoje. Eu sei que hoje em dia todo mundo quer tudo mastigado, né? Então eu acho que... Sabe que eu fico triste? Eu não sei como tá agora. Faz tempo que eu não sei em relação a... Antigamente, quando eu comecei na bruxaria, se você sabia, né? Eu sei que tem... se você soubesse que tem uma pessoa lá a 3 horas da tua casa, do outro lado da cidade, né? Tipo São Paulo, que você leva horas, você vai. Não importa, você vai. Então, às vezes, eu lembro de, nesses anos, eu vi gente que falava assim, eu quero falar sobre bruxaria com você, posso te visitar? Não pode. Onde você mora? São Bernardo. É longe. Entendeu? Então, e a gente ia para outro estado, se precisasse. Então, eu acho que falta ação. A pessoa, eu acho que, qual é o meu conselho? Primeiro que hajam, né? Ação, o questionamento, a pesquisa, a leitura, mas não usar a leitura em detrimento da sabedoria, ou seja, não usar o conhecimento em detrimento da sabedoria. Em que aspecto? Eu já vi gente falando, criticando pessoas que não leram os autores A, B, C, D, que não conhecem esses autores. E aquela pessoa é uma bruxa. Você não pode julgar uma bruxa pelo teor literário dela, pelo conhecimento, por ela ter, sabe, não é pela cultura literária. Ela pode ser uma bruxa e pode ser analfabeta, e pode ser uma bruxa. Então, a gente não pode julgar as pessoas. É uma das coisas que eu digo. Não julgue uma pessoa pelo conhecimento, pela quantidade de livros que ele leu. Não julgue uma pessoa pela quantidade de iniciações que ela tem. Ao mesmo tempo, também, não tenha olhos críticos para o caminho dos outros, porque você tem que se preocupar com o teu caminho. Porque às vezes alguém fala assim, nossa, fulano está fazendo errado. Ué, está errado diante da tua forma de fazer, mas da pessoa pode estar certo. Sabe? Então, a bruxaria é muito plural para a gente pegar e colocar em caixas ali e falar assim, é desse jeito, se for desse jeito, está errado. Outra coisa que é importante para quem está começando, tomar cuidado com violência. Violência física, sexual, psicológica. Né? Uhum. Então, não faça algo que incomode você. Não faça algo que vá contra aquilo que você acredita. E muito menos não faça, assim, muito menos não faça algo para querer agradar um grupo, para querer entrar no grupo. Né? Enfim, mais ou menos isso. Né? E se entregar à magia, se entregar a isso, porque e vai ter aqueles momentos que você acha que está ficando louco, vai ter aqueles momentos que você questiona tudo aquilo, mas isso faz parte. Eu tive um momento, bem no começo, que tinha uma pessoa incomodando minha família, incomodando eu e defamando. Eu falei, cara, aí eu tava acumulando, porque a magia é isso, né? Você acumular um poder e direcionar. E eu queria que essa pessoa se afastasse. E aí eu fiz uma magia com nós, que eu amo magia com nós, eu sei que você gosta também. Mas eu lembro que eu fiz e deixei. Eu não fiquei focada nela. E, cara, deu tão certo. Deu tão certo. Que aí eu comecei a aprofundar mais em magia de nós e tudo mais. Mas foi isso. Eu direcionei o foco que eu tava. Fiz a magia de nós. Só que assim, eu fiz a magia sem pesquisar. Como será que é isso? Eu imaginei como seria o caminho dessa pessoa, né? Fechar os caminhos e tal. Fiz o de nós e deu super certo. E eu fiquei impressionado com isso. É muito legal você ver uma coisa acontecer depois que você faz uma magia. Sim. E é legal também quando você vê fenômenos mesmo.
você vê manifestações, você vê coisas se movimentarem, isso é muito legal. E foi uma adaptação, assim, na minha cabeça aquilo ali tava fazendo sentido, eu falei, vou fazer assim, sim, e deu certo. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Wagner, vamos então fazer um bate-bola, eu falo uma palavra, uma frase, aí você volta. Uma resposta. Magia é... Magia é vida. Poder é... Um perigo. Boa. Ritual longo ou ritual simples? Ritual simples. Sua ferramenta favorita? As runas. Eu não entendi. As runas. As runas. Eu tenho elas no braço aqui. Intuição ou método? Intuição. Diário mágico, sim ou não? Válido para quem gosta. Melhor horário para praticar? Madrugada. Um elemento 3 da manhã, por exemplo, eu gosto. 3 da manhã, eu tô acordado 3 da manhã. Eu gosto. O horário que eu tô prática, levantando. qual o melhor horário, eu gosto desse horário. É um elemento que te representa. Água. Legal. Um símbolo forte para você? Olha, eu vou dizer o pentagrama pela vivência dele na bruxaria, né? Embora não faça parte da tradição que eu tô, mas o pentagrama, ele acabou durante muito tempo, ele foi um símbolo. Quando a gente via alguém no metrô, antigamente, com pentagrama, você já ia lá saber se a pessoa era bruxa. Né? Outro dia eu estava perguntando, na academia que minha mãe está fazendo, teve um cara lá eu falei, o que representa isso? Perguntei para ele o que ele diria. Mas aí ele já foi naquele lado assim, isso aqui é porque por causa de Israel e tal. Tá bom. Mas eu acho que é um símbolo que ele é um ícone da bruxaria, né? Independente da tradição. Mesmo que a gente não use aquilo, ele está em algum, sabe, ele faz parte. É que nem eu digo, às vezes, Hecate. Hecate, eu falo que é quase a tia de todo mundo, né? Porque, independente da tradição, todo mundo já passou por Hecate um dia, gosta de Hecate, né? Hecate, eu acho que é uma grande referência na bruxaria independente, ela é globalizada. Inclusive, a primeira estátua que eu comprei, não sabia que era de Hecate, mas assim, me encantou. Eu falei, cara, eu quero. Aí comprei, aí a partir disso comecei a estudar mais. Não cultuo ela nem nada, mas assim, tem muito respeito e admiração. Um arquétipo que te acompanha? Olha, eu acho que o eremita. Eu ia dizer o Papa, mas eu acho que o eremita. Eu gosto do eremita. Um hábito essencial? Um hábito? Se lembrar que a gente é extraordinário e não ordinário. Nossa, que lindo. Porque ao mesmo tempo que a gente todo mundo é igual, todo tem, né, essa conotação, cada um é um universo. Então, você saber da sua importância, você saber da sua presença, você não querer ser como tal pessoa, não, você tem que ser como você, né? Sempre crescendo. Então, lembrar que a gente é extraordinário. Porque acho que às vezes a humildade, eu não acho que seja algo, humildade não é você se sentir pouco. Humildade é você tratar todo mundo bem, né, com respeito. Você saber que às vezes uma pergunta de alguém que está começando, aquela pergunta te deixa assim, te dá uma sacudida, né? Porque às vezes a gente vai ficando muito tempo
E aí a gente tem que tomar cuidado com a vaidade, com a ideia de que, nossa, estou no topo. Não está. Não está. Sempre você está muito longe do que a gente deveria, o que poderia. Então, a gente tem que tomar cuidado. É muito fácil a gente cair. Você vai, por exemplo, num evento, as pessoas tiram fotos das pessoas. E é muito fácil você acreditar nisso. E não é importante. E é importante você saber que essa humildade, sabe? Não sei tudo, perguntas de qualquer pessoa podem me deixar sem saber a resposta. Ao mesmo tempo, você saber da sua importância diante da vida. Algum tema que nunca te cansa? Agir. Cansa. Algo que você ainda quer estudar? Você sabe que eu tenho vontade? Eu não sei nada de astrologia. Sou um zero à esquerda, não sei nada. O que eu sei de signo é muito assim básico. Então eu queria aprender astrologia. É que é um curso longo, justamente por ser longo, eu quero saber com quem eu vou fazer. Né? Eu preciso de tempo. Né? Talvez no futuro, gravando mais cursos, eu consiga tempo para fazer. Mas é uma coisa que eu tinha vontade, assim. Fazer astrologia. Que legal. Tem uma pessoa para recomendar, depois eu te passo. Qual você acha que é o maior desafio para o praticante? Conhece-te a ti mesmo. E o maior erro comum? Você não reconhecer, talvez seja a antítese, você não conhecer a si mesmo. Porque, às vezes, se você estivesse tranquilo com o que você faz, seja o seu trabalho, seja a sua religião, seja o seu caminho, se você se reconhece naquilo, você está no lugar certo. Então, eu acho que o grande erro é as pessoas insistirem em coisas que não são elas. Sabe? Não são elas. Por exemplo, você sabe que eu nunca tive um livro das sombras? Nunca tive. Eu tenho um começado. Nunca tive, por quê? Não tive vontade. Eu conheço gente que tem 5, 6... Tem gente que tem coleção, assim, tem... Eu conheço um monte de gente. Eu acho bonito. Eu acho legal também. Eu acho bonito, não acho errado. Acho bonito. Recomendo até fazer um diário mágico para algumas coisas. Livro de sonhos, fazer... Eu sempre digo assim, o grande problema na magia é quando você fazer um feitiço naquele sentido assim, eu dou um tiro no escuro e vou torcer para acertar. Deu certo, ótimo, legal, funcionou minha magia. Não, deu errado, que pena. Mas assim, se não deu certo, ou se deu certo, você tem que saber por que deu certo, por que deu errado. E uma das formas é você anotar tudo o que aconteceu naquele feitiço. Como estava seu humor, que fase da lua era, que horário do dia, se puder, marca a regência planetária daquele horário, o que você comeu, todas essas coisas. Porque você vai acabar percebendo que todos que deram errado, ou todos que deram certo, começam a ter ali alguma coisa. Você consegue melhorar a qualidade. Então, eu acho válido fazer esse tipo de diário. Mas nunca funcionou para mim. Então, chega um ponto, é que nem escola. Eu não sei se essas coisas que todo mundo tem agora, de TDA, TDAH, ou sei lá o quê, não sei. Mas na escola eu já era assim, né? Eu lembro de comprar patinho, carimbo de patinho, para carimbar quando eu era criança. E eu sempre falava assim, esse ano foi confuso, mas esse outro ano que vai entrar, eu vou fazer meu caderno em ordem, tudo bonitinho, o título em vermelho, as coisas assim. Não fazia nada. Ficava um mês fazendo, aí ficava desenhando no caderno, olhando para... Eu acho que muita gente que foi bruxo, a gente é uma criança estranha, sabe? A gente foi uma criança estranha. Né? Sofri muito bullying. Pra caramba, né? Aí eu ficava desenhando, e aí abri o caderno em qualquer página. Por que um livro da sombra sairia se meu caderno não saiu?
Então, eu nunca senti necessidade, mas acho ótimo, acho muito válido quem faça. Não recomendo que as pessoas não façam, recomendo até que façam, mas a gente tem que se reconhecer também, saber como a gente é e acabou. Não dá para você tentar ser quem você não é a vida inteira, não. Só assim, claro, não estou falando isso, que a gente tem que ser conformado com coisas que a gente pode mudar às vezes. Eu sou assim mesmo. Meu signo é assim mesmo e acabou. Não, calma. Tem coisa que a gente vai ser daquele jeito, mas tem coisa que a gente pode mudar também, depende. Vira uma muleta, né? Exatamente. Então, como tudo, acho um grande o caminho do meio, nem tão lá, nem tão cá. É uma verdade importante. A verdade importante. Eu sempre peço, quando eu vou dar uma palestra, eu sempre peço que os deuses me orientem, eu falo muito com as normas, para que me orientem, para que aquilo que eu fale, que eu transmita aquilo que deve ser transmitido, para que a palestra, ela toque pelo menos alguém, e aquilo seja uma semente, seja algo que faça a magia, a bruxaria crescer na vida dela. Eu acho importante isso. Então, e tem uma coisa muito curiosa. Às vezes, quando eu vou dar palestra, eu começo a palestra como Wagner. Mas chega um ponto que algo assume, e não é canalização, não é nada disso. É algo maior em mim mesmo, tá? Que a gente chama de essência na Vânia. Que assume aquilo e começa a falar coisas assim, que é como se um lado meu saísse e falasse assim, nossa, eu queria ser assim, sabe? Mas é você sabe que é você. E é muito curioso porque a sensação é de um coletivo. A sensação é de nós somos o Wagner. Nós somos Legião. Não. É como se, mas é um coletivo, é como se a minha essência, conectada a várias vidas minhas, ela acendesse ali na hora, e é um coletivo, mas todos somos um. E aí, aquilo, e aí sai. É uma delícia quando isso acontece, porque isso transcende. Eu nem sei se eu respondi o que você perguntou, porque às vezes eu vou... Não, mas eu vou junto, porque eu concordo, porque a pessoa que eu mais gosto de conversar sou eu. Sim. Cara, às vezes aqui eu também eu vou. Eu só vou e... Nossa, é incrível. E você sabe que é uma coisa que é importante, que eu gosto, e voltou, ainda bem. Quando eu passei uns problemas muito difíceis de saúde, eu fiquei muito desanimado. Eu sinto, que eu só vivi porque eu negociei, e eu negociei mesmo, com os deuses. Tipo, não posso ir agora. Porque teve um momento que eu estava no hospital, que eu estava na UTI, e eu começo a ver a UTI cheia de gente. Falei, não pode assim, UTI, não pode ter tanta visita. Aí eu começo a reparar na roupa, aí eu começo a ver que estavam com roupa de época. Aí eu falei, eu tô vendo gente morta, que saco. Aí vem o menininho, fica do meu lado, na cama, e começa a contar quando ele morreu. Aí você fala, né? Você começa a conversar normalmente. Aí no dia seguinte, e eu tava muito fraco, eu falei para uma amiga que foi me visitar, falei, olha, porque ela é bruxa, falei, olha, me isola aqui, que eu não quero ficar vendo morto antes do tempo. Só se eu... Uma coisa é você fazer um ritual, que você vai entrar em contato com o espírito e ver aquele espírito. Outra coisa é ali, né? Porque eu senti que eu tava já indo. Aí eu comecei assim, a negociar com os deuses. Falei, eu preciso fazer isso. O que vocês querem para a gente renegociar esse contrato? Tá? E aí a gente chegou lá num bem bolado. Então, eu sinto que tem essas coisas que acontecem na vida da gente, esses momentos que fazem a gente, às vezes, se afastar da gente mesmo, só que depois a gente volta. Porque eu voltei a ser como eu era antigamente. Por quê? Como que eu era antigamente? Eu sempre fui feliz. Se alguém fala assim, você é feliz? Sou. Não podia ter problema, mas eu sempre me senti feliz. E sempre tive sorte. E eu fazia piadas sozinho. Eu conversava sozinho.
sabe? Às vezes converso com os móveis, estou fazendo não sei o quê. E aí, quando teve esse período de doença, isso tudo foi ficando esquecido. Porque a doença toma muito, né? Tive câncer. Aí depois começou a voltar e eu gostei de me reconhecer. E eu falei um dia para mim assim, nossa, que saudade que eu tava de você, por que você mudou tão bonito? Legal. Não comparando, longe disso, mas em 2017 eu fiquei internado também na UTI. Passei 2 meses lá, passei meu aniversário, passei o Yule, né, o Natal, o Ano Novo. E terrível, É terrível, terrível. porque Ficar no hospital é terrível. você tá na UTI e você vê gente do seu lado partindo. Eu vi 4 pessoas morrerem do meu lado. Então, e aí você fica se perguntando, cara, será que eu sou o próximo? E aí teve um dia que, porque tem muito estudante, né, Sim. de medicina, então eles vinham direto. E teve um dia que veio vários em volta da minha cama, e eu ruim, e aí no outro dia eu amanheci bem. E aí eu comentei, a minha mãe foi lá me levar algumas coisas, o meu pai também. E aí eu falei, não, veio os médicos aqui, aí um deles conversou comigo e falou, né, só para eu ter paciência, que o meu caso já estava sendo estudado e tal. E aí, depois a minha mãe veio falar que conversou com as enfermeiras e tal, e falou assim, não veio ninguém. Olha. Aí eu falei, ué, sabe? E logo nesse mesmo dia que ela falou, não veio ninguém, eu saí da UTI, fui pro quarto. Só que o meu quarto, cara, a janela dele dava pro necrotério do hospital. Eu não sei se isso foi bom ou foi ruim, porque aí eu comecei a contar quantos corpos iam, né? Quando chegou a 40, eu falei, não vou contar mais. Não vou olhar mais. Enfim, deu tudo certo, saí de lá. Passei muito tempo depois sonhando e acordando na minha cama, achando que eu estava lá Nossa, é horrível. Esse pós-hospital, porque no hospital, muitas vezes você é ignorado, no sentido assim, as pessoas vêm, te dão injeção, fazem um monte de coisa, e Sim, sim. nem falam com você. Exato. Aí, quando e a UTI era sempre a luz acesa o tempo inteiro. Então, quando eu saí de lá e fui pro apartamento, nessa época eu morava parte do tempo no Rio, parte do tempo em São Paulo. Isso foi no Rio, no Hospital Miguel Couto. Aí, eu ficava assim, eu fiquei tão... Eu cheguei e 15 dias depois eu tinha que voltar para tirar os pontos. Eu estava apavorado, porque eu fiquei com medo que eles me internassem por algum motivo. Sim, Né? sim. Então, esse primeiro momento, esses primeiros dias, Cara, é horrível, é horrível. Olha, ficar em hospital, eu sempre falo em palestra, eu falo, gente, hospital é muito pior do que cemitério. Cemitério é uma maravilha. porque é muito vulnerável, a gente fica vulnerável. Nossa. Quando eu tive alta, nossa, eu não acreditei, né? Que eu queria sair, eu queria ver o céu, não pela minha janela. Aí a enfermeira falou assim, ó, você quer voltar no quarto que você esqueceu o carregador do seu celular? Eu falei, larga aí, eu não quero voltar. Sim, mas Com a ideia de que, tipo, vão me segurar. Mas é só quem passou que sabe. Eu também, quando eu saí do hospital, eu vi o céu, que talvez eu nunca mais visse. E você sabe uma coisa louca que me deu na cabeça um dia, durou só um pouco, mas depois parou. Foi assim, foi na época da Covid, eu fiquei doente em dezembro. Aí fevereiro começou janeiro, fevereiro começou a Covid. E aí, eu queria voltar para São Paulo. Aí eu comprei uma passagem aérea, que eu não lembro qual foi a empresa, mas acho que foi Azul. Ela cancelou 6 vezes o meu voo. E quando cancelava, jogava mais para frente, assim, não é tipo, cancelou hoje, vai amanhã. Não, jogava para o mês seguinte, jogava. Eu Nossa. sei que eu fiquei 8 meses no Rio, aí eu pensei um dia assim, gente, e se eu morrer? E se, na verdade, esse Rio é uma criação da minha mente, e eu nunca vou sair do Rio, eu vou ficar sempre tentando sair, pegar avião, sabe aquelas coisas assim? Sim, Eu sim. comecei a pensar nisso, porque eu dou aula sobre isso, né? Então, existe uma coisa que é
É uma amnésia que dá. Por exemplo, quando você sofre um acidente de carro, mesmo que você sobreviva, é comum você não ter memória do acidente. Quando a pessoa volta do hospital, né, volta a ser a consciência, a pessoa fala assim: eu só lembro que eu estava dirigindo, aí eu acordei aqui. Isso é muito comum. Quando morre é a mesma coisa. Você fica com uma lacuna, muitas vezes, por causa do trauma, você não lembra que você morreu. A maioria das vezes, quando eu lido com tábua Ouija, os espíritos não sabem quem morreram. E aí, aqui no plano físico, as coisas são lineares. Né? Então, se você vai da sua casa num determinado lugar, você vai pegar uma condução, vai durar tanto tempo. Só que quando você sonha, por exemplo, não existe isso. As coisas não são lineares. E você não se surpreende. Né? Verdade, verdade. Por exemplo, se eu saio daquela porta, fisicamente tem que ter um corredor ali. Se não tiver, eu vou ficar chocado. Agora, se eu tiver ou no plano astral, né, no mundo dos sonhos, enfim, outro plano, e abre a porta e é um deserto, você não tá nem aí, você vai, entra no deserto, nada te choca. Às vezes você vê monstros, vê criaturas e nada te choca. Quando você morre, é essa mesma tônica. Então, o que acontece? Às vezes você tá lá com a tua mãe, e você, numa cena você tá com a tua mãe e você é criança, outra cena você tá não sei o quê, e vai tendo esses flashes, essas coisas, né? E como muitas vezes, parte do processo da morte, o chamado inferno, é que isso é todo... mas muitas vezes é uma repetição que a gente percebe, né? Coisas se repetem, coisas que são incômodas e tal. Isso a gente faz na vida mesmo, a gente transforma a vida no inferno quando você tem um padrão de algo prejudicial e ele vai se repetindo, né? Então, na hora eu pensei assim, gente, e se essa repetição que está tendo é isso aqui, e eu morri, e essa gente toda, isso tudo à minha volta, não é a realidade, é a morte, quer dizer, mas durou só um pouco ali. Não, calma, segura a onda, calma. Aí depois eu falei, não, tô vivo, pronto. Mas é muito louco. É muito. Porque todos os dias são iguais ali. É muito louco. Nossa. Terrível. E um mito que você acha que precisa cair? Que precisa? Cair. Tipo, esse mito precisa cair por terra. Eu acho, por exemplo, é que eu acho que as religiões, elas são muito primitivas. Quando eu falo primitivas, no sentido, as pessoas têm o mesmo pensamento, por exemplo, dentro da cristã, quase da Idade Média. Sabe? As coisas não... Então, eu acho que a religião atrapalha muito a humanidade. Aí eu vou até dizer aquela frase do... Né, a religião é o ópio do povo. Porque eu acho que a religião atrapalha. Se a religião, se o sistema mágico, se a filosofia não é libertadora da mente, sabe? Então, eu acho que tem que cair essas coisas que dizem, você não pode fazer isso, porque isso é pecado, porque isso é errado. E tem uma série de coisas. Acho que a gente não evolui como... Não sei se evoluir a palavra, mas a gente não melhora como ser humano. As pessoas estão presas em coisas assim que vão se repetindo, né? Então, eu acho que o grande que deveria cair é a prisão das religiões, né? Tudo deveria libertar a mente, tudo deveria fazer você aprender, compreender, testar, mas vai até ali. Se vai até ali, fica difícil. Por isso que a gente que é bruxo, se a gente tem a possibilidade de ir além, isso é um privilégio. Foi exatamente o que me fez sair das religiões cristãs. Exatamente isso, aquela doutrina, aquilo... Foi libertador, quando eu descobri o paganismo, a bruxaria.
E Wagner, a última, o que ninguém te contou no começo? Porque a gente, lá atrás, não era comum, né? Hoje em dia tem muito filho de bruxa já. Gente que... Sim. Criança que já nasce dentro de família de bruxa. A gente não, né? A gente já veio... Acho que o que não me contaram é como é difícil você ser um iniciador. Porque você mexe com a vida das pessoas, né? E qual é a dose para você não ser super protetor? Ou abandonar? Porque não pode tanto uma coisa, não pode tanto outra. É quase como filho. Talvez, eu não tenho filho. Talvez seja o que um pai pense, como que eu vou educar essa criança para que ela se desenvolva de uma forma boa para ela e boa para o mundo, até onde eu devo estimular, até onde eu não devo, o que eu devo censurar ou não, né? Não posso deixar a criança fazer o que quer, porque dá esse problema, né? Como o Orelha, que eu conheci o cachorro Orelha, eu estava lá em Floripa. Você conheceu? Que legal. E foi muito... eu fui para Floripa em novembro e eu fiquei hospedado na Praia Brava. Eu fui com a minha mãe. Então a gente passeava, a gente andava toda a parte da... Não é uma praia muito grande. A gente ia e voltava. E o Orelha seguia a gente. Aí ele seguia a gente por uma boa parte. Aí daqui a pouco passava alguém, aí ele passava a seguir a outra pessoa. E ele ia sempre abanando o rabo, um amor de cachorro. Aí você vê assim, sabe, tem umas coisas assim que você fala, sabe, você tem que, os limites que você vai colocar, seja para filho, seja para iniciado, quais são os limites, né, para que aquela pessoa se torne um grande bruxo? Que você consiga passar para que a pessoa se supere sempre. Se supere, quando eu digo isso, não quer dizer assim, uma coisa assim, ruim, no sentido de você não estar se cobrando. Não estou falando aquele se supere no sentido, sabe, que nem você tem, às vezes, uma pessoa que participa de Olimpíadas, que a pessoa começa a ter uma vida ruim, porque está só voltado para aquilo. Fica anos, né? Então, às vezes, aquilo acaba... se por um lado a pessoa fica muito bem naquilo, por outro lado, o quanto que ela abriu mão para ficar aquilo. Então, desequilíbrio, né? Então acho que esse se superar, que eu digo, é de uma forma saudável para você, né? Mas você, eu já sei isso da bruxaria, quero saber mais. Onde eu posso aprender? Com quem eu posso aprender? É um aprendizado horizontal que eu posso fazer agora, ou eu posso fazer vertical, diretamente com os deuses? Entendeu? Então, e aí fica aquela coisa. Se eu estou tendo um aprendizado com os deuses, estou tendo realmente com os deuses ou é uma ilusão da minha mente? É a minha mente travestida de Deus. Entendeu? Então, é só com a prática que você começa a perceber assim, aqui é a minha mente. Porque é muito diferente. Você percebe. Percebe. Quando é sua mente enganando e quando é um Deus, uma deusa. Assim, é muito diferente. Mas essas coisas só com o tempo. Então, a gente não pode estacionar. Eu digo uma coisa que eu acho muito ruim, que é assim. Às vezes tem gente que começou um caminho na bruxaria. Então a pessoa aprendeu um monte de coisa, aprendeu sabá, aprendeu um monte de coisa. Essa pessoa, o que pode acontecer? Pode ser que ela continue, é assim, vai chegar um ponto que aquilo vai te incomodar. Por quê? Porque todo caminho de autoconhecimento não é fácil. Vai ter um sofrimento ali. É como uma terapia. No começo que vai numa terapia, tá tudo ótimo. Só que depois a terapia vai tocar áreas da sua vida que vão te incomodar. Aí você vai querer faltar na terapia, mudar de terapeuta, falar que aquele terapeuta não presta. Enfim, quando uma pessoa está na bruxaria e quando começa a incomodar, o que acontece? Ou essa pessoa avança, que é o esperado, ou essa pessoa sai desse caminho
E aí começa a pipocar em vários movimentos ou caminhos, tradições de bruxaria, aquela pessoa que pipoca, fez 10 coisas ali, um pouquinho de cada uma, e cada vez que incomoda ela vai para outro. Mas o que é pior é a pessoa que ela não sai, porque ela ainda sai, pelo menos ela foi tentar, é aquela pessoa que continua só repetindo aquilo que ela aprendeu, ela não avança nada, fica uma bruxaria estéril, tá? Ela só repete as coisas que ela aprendeu a vida toda e não aprende mais nada. Isso eu acho um grande perigo. É que a terapia, bom, pelo menos o que eu penso, a terapia não tá ali para falar o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. Exatamente. Né? Então, é bem isso, faz sentido. E se quando ela precisa ouvir aquilo incomodou ela pulou fora, né? Wagner, eu quero agradecer. Muito obrigado por esse papo, foi muito enriquecedor. Eu gostei É gostoso conversar. É muito bom. Muito bom. Eu acho que fluiu bem legal. Foi, na verdade, mais do que eu esperava. Eu gostei demais mesmo, de verdade. E muito obrigado por esse tempo que você tirou aqui com a gente, bater esse papo. E mais uma vez agradeço por acreditar no meu trabalho. E é isso, espero muito poder receber você em outras oportunidades. Com certeza, é só marcar que a gente vem. Combinado. Tá bom? Foi um prazer. Wagner, você quer deixar algum recado? Quem quiser conhecer melhor aquilo que eu ensino, eu dou curso de feitiçaria. Sempre tem alguma turma começando. Faço também consultas, né? E magias. Inclusive, a gente está atendendo, eu digo a gente porque eu criei uma empresa com um sócio, né? Nós criamos uma empresa que atende magicamente empresas. Que legal. Porque muitas vezes alguém que me procurava em consulta tinha uma empresa e uma das questões tinha a ver com a empresa. Porque às vezes a pessoa ela tinha um bom produto, um bom marketing e não tinha lucro. Tinha prejuízo, as coisas não aconteciam. E aí podia ser, às vezes, o trabalho mágico de um concorrente, poderia ser um trabalho mágico de um funcionário insatisfeito que saiu, pode ser o lugar. Então, aí nós criamos essa empresa para cuidar disso, que a gente faz toda uma análise física, espiritual, e aí a gente passa aquilo que astrológica, porque como tem um CNPJ é uma pessoa. Sim. Então, como pessoa, tem um horóscopo, tem toda uma situação ali. Então, a gente tem um astrólogo, a gente tem alguns profissionais que trabalham para a gente, um astrólogo que vai analisar a fundação daquela empresa, vai analisar tudo isso. E é legal, é uma coisa que eu gosto também, estou gostando. Eu não tinha ouvido falar ainda, eu achei muito interessante, muito sensacional. Lá no Instagram, a gente tem uma página no Instagram que é D de dado, F de faca, V de Vitória, L de limão. DFVL. Que, na verdade, é uma palavra alemã, der Feuervogel. É o pássaro de fogo. É como uma fênix. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Então, gente, todos os contatos do Wagner, redes sociais, eu vou deixar na descrição. E, Wagner, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Gente, tchau, tchau.